Voltando. Ver se o povo volta. Bora lá. Vamos esperar a Carol entrar e aí a gente finaliza com ela e passa pro Gui, pro Guilherme. Vou já chamar a Carol. A gente vai falando, o povo vai chegando. Pronto, Carol, estamos de volta. Depois dos comerciais. Eu demorei um pouquinho porque eu fui salvar no IGTV. E depois, se tu quiseres ficar para ti como material, enfim, eu tenho um canal no YouTube também, com o mesmo nome, Live da Mauri, que todas as lives ficam lá, viu? Aí depois eu te passo o vídeo quando tiver. Tá bom. Pronto. A gente já vai terminar então, né? Então Não, tu pode falar mais um pouquinho. Tem aí. Eu acho que Guilherme não se importa. Mais uns 15 minutos, tranquilo. então viu? tá. Eu vou, pra gente concluir, então, eu vou ler esse poema que eu separei. Não é poema, é um texto da Passos. E depois eu vou ler o meu pra gente fechar. Tá? Pode ser? Pronto, tranquilo. Claro. Viu? Jacinta, como eu disse pra vocês, né? Ela era militante e terminou sendo levada para um manicômio, terminou os dias dela no sanatório lá em Sergipe. E lá dentro desse sanatório, 60, na década de 60, ela escreveu isso aqui que eu vou ler agora, que eu acho tão forte e tão bonito que eu queria passar isso para vocês. Diz o seguinte, eu vou virar o rosto aqui porque eu estou lendo certo. Lógica. O sanatório é Bahia ou Bahia é um sanatório? A mulher está presa porque é comunista ou é comunista porque está presa? O homem tem porque tem propriedade privada ou tem propriedade privada porque tem família? Este homem faz continência porque trabalha ou trabalha porque faz continência? Os trabalhadores da arte trabalham para fazer figuração ou fazem figuração porque trabalham? Eu faço arte porque sou artista ou sou artista porque faço arte? Jacinta Passos, 1963. Uma pessoa que tem a capacidade de questionar tudo isso dentro de um sanatório, ela não tá louca, gente. Ela... Não, e assim, Carol, 1963 e como tá atual, né? Isso é que eu conversava com alguém... 67, perdão. Eu acho que foi com Dinha, eu estava conversando com ela, e é isso que prova a literariedade, não que precise provar nada, né? A gente que é da literatura tem essa coisa de botar em caixinhas e precisa dizer que é literário. Não precisa provar nada, mas já mostra, né? Porque é atual. Porque para o dia de hoje, Daniele Pimentel, que esteve aqui comigo na outra live, que é a esposa do Gui, que vai entrar daqui a pouco, disse que texto. Realmente é um texto, sabe? É doloroso, é muito forte. E ela escreve lindo, assim, tá? Então, assim, aconselho vocês, se puderem dar uma olhada no site que é mantido pela família dela. E tenha cada vez mais capacidade de estar falando contra tudo isso que está aí, entendeu? Porque tem que ter força, mas também tem que ter capacidade para burlar todos esses impasses que colocam diante do nosso caminho, todos esses obstáculos. E a gente só vai fazer isso se tiver separado, quem por todos. A gente Ih, deu uma travada. E aí, para concluir, eu vou ler uma poesia minha. Tá. Guilherme, se estiver por aí, vai se preparando. Se não, Dani, diz para ele entrar aí que já vou chamar ele, já já. Desculpe, viu, Guilherme, tomar seu tempo. Mas é isso. Imagina. Não, Ricardo, antes de tu ler, Carol, Ricardo colocou aqui um comentário que foi o seguinte: imagina quando a gente se encontrar pessoalmente. Se o papo já está sendo assim, online.
Só poesias. A Guilherme entrou, mas ele tá de boa, tenho certeza. Pode. Não tem título, tá? Uhum. Aquele porto tão próximo, de onde nunca parti, de onde nunca cheguei. Aquele porto de onde vi homens amigos navegarem, o apito da embarcação silvando por muito. Naquele porto da minha pequena cidade, de onde nunca fui porque mãe não deixava. Naquele porto, você um dia me deu um beijo. É para minha cidade de Valinhos. E o porto ali do Rio Una. E com essa eu termino minha participação, agradecendo a você pelo convite, agradecendo a Ricardo. É sempre muito bom estar com vocês. A gente ainda não se conheceu pessoalmente, mas breve. A gente a Covid. A gente Sim. E comemorar muito nossa existência, porque eu espero que a gente esteja vivo. Vamos Com certeza. Com certeza. Esse esforço não vai ser por nada, né? Estaremos vivos, com saúde. Não será em vão. Não. Obrigada. Se a gente vai estar muito bem da cabeça, não sei, porque a gente já não é muito bom da cabeça, depois de passar por tudo isso. Carol, obrigada mesmo, de coração, viu, pela tua participação. Aí da live que eu não pude acompanhar muito o bate-papo, mas eu deixo um beijo, um abraço, e é isso. Bola pra frente, gente. Fica aí com a gente que eu vou chamar o Gui agora. Obrigada, viu, Carol? Um beijo. Então, deixa eu chamar o Guilherme. Peraí, deixa eu sair aqui. Congelou. Não. Pronto. Deixa eu chamar o Guilherme aqui. Ixi. Para a gente continuar. Ana Jara vai ficar gravado, viu? Depois fica no YouTube. Oi, Gui, boa tarde. Oi, Mauro, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, tá me ouvindo bem? Legal, tranquilo. Tudo bem, então. Eu vou pedir para tu começar. Eu te peço desculpas primeiro por a gente ter passado do teu tempo, mas o papo com a Carol ali fluiu, né? E aí eu vou pedir para tu te apresentar para o povo, porque eu já te conheço. E pode começar aí a tua fala, o espaço é teu e a gente vai fazendo esse bate-bola. Como foi aqui com o Carlinhos? Bom, primeiro agradecer, né, por esse convite que você fez, né, não só para mim, para a Dani também, minha esposa que já participou da live com você também. E para a gente uma oportunidade muito grande de falar um pouquinho daqui do norte, né, daqui de Belém. Eu sou de Belém do Pará. E a minha formação toda foi no curso de letras, né, desde do ano de 1998, da Universidade Federal do Pará. E fiz o mestrado também na área de letras, porém, a partir dessa experiência com o mestrado, eu comecei muito a me interessar por cinema, né, e dessas relações entre cinema e literatura, principalmente. E tanto que depois, né, no ano de 2014, eu acabei trocando de área, né, acabei saindo um pouco do curso de letras. A gente se cansa um pouco também da nossa área, não sei se acontece com todo mundo, né? Então eu resolvi fazer uma coisa que fosse assim bem prazerosa, um doutorado que fosse prazeroso para mim, né? Porque nem todo doutorado foi quando a gente se conheceu? Porque eu já nem lembro mais quando é que a gente se conheceu em 2013. Foi 2013. Isso. Né? Parece muito mais tempo, mas... Lá na URGS, né, na Universidade Federal, lá do Rio Grande do Sul, né? Foi lá, a gente se conheceu lá porque eu e a Dani, nós fomos morar praticamente em Porto Alegre, né? Para fazer a seleção da PUC, a seleção do doutorado da PUC. A Dani em letras e eu pulei para comunicação, acabei indo para comunicação. Apesar de não ter formação de jornalista, nada, assim, eu fui pelo cinema, né? Eu fui pelo cinema mesmo. E a partir dessa experiência eu acabei... aconteceu uma coisa muito estranha, porque eu tinha um tema inicial no doutorado, que era trabalhar com os filmes da ditadura militar, pegando Argentina, Chile e Brasil, né? São os 3 países que eu queria trabalhar.
E no meio do processo me deu uma reviravolta na cabeça, é muito louco, eu acabei mudando de tema com 2 anos de doutorado, né? Então foi uma loucura isso, porque é como se Eu você sei, tivesse eu mudei, eu que... também mudei com 1 ano de doutorado, eu te entendo, amigo. É uma coisa muito louca, porque você briga com o orientador, você acaba brigando com o orientador, orientadora, né? E o que, na verdade, o que me fez mudar de tema foi um filme muito especial, né, do cinema de Recife, né, que é um filme chamado Tatuagem, do Hilton Lacerda. É um filme que eu assisti por conta de ter menções à ditadura, né? Porque é um filme que se passa ali no final da década de 70, mais ou menos, e mostra assim, como a ditadura tratava os grupos culturais, né? Os grupos performáticos, e esse filme, Tatuagem, mostra uma trupe de atores, né? De atrizes que fazem críticas à ditadura, críticas sociais muito fortes, por meio de performances corporais assim, bastante expressivas, né? Então eu fui pelo filme assim mais por conta da ditadura, mas quando eu percebi assim que o filme tinha algo muito mais do que somente a crítica, mas tinha ali por trás um cinema muito interessante, que era o cinema de Recife. Ali começou a paixão. Eu acabei abandonando o tema da ditadura e enveredando pelo tema para estudar o corpo no cinema, porque o que me chamou a atenção no filme foi muito a performance, né? O corpo, o erotismo, a crítica social por meio dessa expressão do corpo, do erótico, do transgressor, né? Tanto que, a partir desse filme, eu comecei a fazer um mapeamento muito amplo sobre a história do cinema de Recife. É estranho, né? Um paraense se interessar pelo cinema de Recife. No Sul! Mas, estudando no Sul. Né? Olha No o movimento, Sul, né? Paraense, no Sul, estudando o cinema de Recife. E São como as nossas orientadora, diásporas, né? Mauri, como orientadora do Rio de Janeiro, como uma carioca. Olha só, são as nossas diásporas, né? É o movimento que a gente vai fazendo para chegar. Eu achei muito louco, né? Quer dizer, um paraense no Rio Grande do Sul falando cinema de Recife, uma orientadora carioca, uma loucura. Um paraense que adotou o chimarrão, né? Que tem chimarrão até hoje em sua casa. Está aqui em cima da minha estante, porque não dá para ver. Então, esse meu interesse pelo cinema de Recife foi uma coisa muito natural, até porque eu não fiquei me cobrando o fato de ser paraense e não estar fazendo um doutorado sobre um tema que seja da minha terra. Eu tentei tirar esse peso da cabeça para ficar assim, um trabalho que eu não sentisse essa cobrança. É claro que a gente é cobrado, né, pelas pessoas ainda da nossa mais tu, terra. né, que já é professor universitário há tanto tempo, né, na Universidade Federal do Pará. Eu imagino o peso que isso tem. Mas aí tem um outro lado também, Mauro, é o fato de que, como eu já estava concursado, né, como professor da UFPA, eu também tirei esse peso. Eu disse, bom, eu vou escolher uma coisa que eu vou fazer, que não necessariamente vai fazer com que eu prossiga uma carreira. Eu não queria ser cineasta, né? Na verdade, eu não queria ser cineasta. Eu queria estudar o cinema esteticamente. Eu queria estudar a linguagem. Sim, pela perspectiva da literatura, né? Isso, pela perspectiva, né, da literatura. Ou seja, eu tentava de alguma maneira adaptar o meu objeto de pesquisa assim, à minha própria linha, né, que é o curso de letras, mas não é fácil você alinhavar esse tipo de coisa, né? Você pegar o cinema e a literatura, que são linguagens que dialogam, mas são opostas, porque o cinema... Até porque há sempre aquela cobrança, né? Eu lembro um pouco da minha tese, que tu sabe da minha trajetória, eu não tive problema com orientador, graças a Deus, minha orientadora é minha irmã, mas assim, outras questões ao longo do percurso, mas o que digital tem de literatura, né? O que tem a ver? Então, quando pega o cinema, apesar da gente já ter tantos trabalhos que fazem essa relação, ainda dentro de instituições que podem ser mais tradicionais, digamos assim, surge esse questionamento, né, Gui? Surge, sim. E o problema era
vamos dizer assim, você tentar aliar teorias da área de letras dentro do cinema é muito complicado, né? Ou seja, para mim foi muito difícil fazer esse encontro teórico, porque nem tudo o cinema tem como teoria. Tanto que quando eu fui trabalhar com o tema do grotesco no cinema, do Cláudio Assis, né? Que é um cineasta de Caruaru, né? Muito considerado, com filmes O Amarelo Manga, Baixio das Bestas, né, O Febre do Rato, ou seja, um cineasta muito, muito importante ali da cena cultural de Recife. E nesse percurso eu fiquei pensando, né, como trabalhar determinadas teorias que o cinema não tem. Então, o grotesco não é uma teoria cinematográfica sobre o grotesco, quer dizer, você vai encontrar uma teoria do grotesco no Bakhtin, que é aquele teórico, né, teórico russo que vai falar do tema do grotesco, né? E, de alguma maneira, isso acabou casando, né, bem com os filmes, né? Porque a teoria casou bem. Eu acredito que casou muito bem. Mas o que me Porque chamou tem mais momentos atenção... que também a gente não pode forçar a teoria, né, Gui? Forçar que aquilo entre, que uma coisa caiba em outra. E aí, que bom que a gente tem alguns teóricos como Bakhtin que nos permitem essa flexibilidade nessa... Eu, às vezes, até acho que eu fiz duas coisas diferentes dentro de uma única tese. Por quê? Porque teve um outro tema que me chamou muita atenção e que eu não consegui tirar da tese, né? Eu tive que assistir praticamente todo o cinema de Recife da década de 90 até mais ou menos meados 2000 e pouco, né? Então, o cinema de Recife tem uma importância muito grande no cenário do cinema contemporâneo, tanto que é considerado por muitos como atualmente o melhor cinema, no sentido estético, do trabalho e tudo, né? Então eu tive que fazer essa busca intensa dos filmes, assistir todos esses filmes, e eu fui descobrindo coisas muito importantes. Por exemplo, o diálogo entre o cinema de Recife com o Mangue Beach. Eu acho que foi um dos descobrimentos, assim, para mim. Que foi até o que tu te propôs a falar hoje, né? Foi, exatamente. Coisas. Porque o Mangue Beach já era uma paixão, né, pessoal, assim, né? A história do Mangue Beach, o Nação Zumbi e outros grupos. Tu podia, ali, Gui, né? eu vou te pedir para tu explicar um pouquinho, assim, rapidamente, o que é o Mangue Beach, porque eu tenho alunos aqui de ensino médio assistindo, então eles podem ficar um pouco perdidos. Muito importante. O Mangue Beach surgiu no início da década de 90, ali por 91, mais ou menos, né? E ele surge com uma cena cultural muito forte e, ao mesmo tempo, Recife culturalmente decaindo muito, né? Aquelas produções culturais de Recife. Então, Chico Sá se viu, junto com outros músicos ali naquele momento, né? O Chico Sá se viu um momento de alavancar o maracatu, né? Que estava em processo de esquecimento, né, diria assim, culturalmente. Então, ele começa a fazer uma pesquisa profunda sobre o maracatu, né, e também, ao mesmo tempo, começar a tentar criar um manifesto, junto com outros colegas, outros amigos, né, que pudesse trazer uma crítica e, ao mesmo tempo, uma construção de todo esse cenário, uma reconstrução desse cenário do mangue, né? E do maracatu. Então, surgiu uma coisa muito interessante dessa mistura, porque o Chico Sá se notou que não dava só para falar do maracatu tradicional, né? De como ele é. Ou seja, diante de uma sociedade contemporânea, com novos ritmos e, ao mesmo tempo, muito fortemente marcada pelas novas tecnologias, ele viu um momento de fazer uma mistura cultural do tradicional e, diria assim, do moderno, né? E aí ele introduz nas músicas as guitarras, né, o contrabaixo, as guitarras, quer dizer, já não são apenas os instrumentos de percussão do maracatu. E aí vira, eu diria, a gente chama assim, a maioria das pessoas chamam de antropofagia, né? Uma antropofagia. Ele cria uma fusão de ritmos, de elementos, de linguagens que vão do tradicional ao mais moderno, enfim. E aí o Mangue Beach se ramifica, claro, em outros grupos, né? Tem um grupo interessante que é o Mestre Ambrósio também,
também dessa geração do Chico Science, né? E o que é interessante também do Mangue Beat é pensar o mangue, pensar a Recife a partir de um olhar crítico e, ao mesmo tempo, reflexivo sobre a pobreza, a miséria daquelas pessoas ali ao redor do mangue. Né? Então, o Mangue Beat tem esse teor altamente social, né? de crítica e, ao mesmo tempo, inventivo, muito inventivo. Nós consideramos que o Mangue Beat é o último grande movimento musical cultural do Brasil. Depois do Tropicália, que acontece ali na década de 60, o Mangue Beat foi o último grande movimento e dali a gente desconhece um outro movimento com a força do Mangue Beat, porque o Chico Science levou o Mangue Beat para Montreux, levou para vários países, né? E o nome da banda acabou, diria se tornando historicamente marcado na música brasileira. Então, nesse período da década de 90, há um diálogo também entre o Mangue Beat e o cinema. Né? O cinema de Recife está em processo de retomada. Né? Esse período da década de 90 no cinema brasileiro se chama de período da retomada. Por que se chama retomada? Porque, não sei se vocês lembram do período Collor, né? A época do governo Collor, o Collor acabou com o cinema, acabou com todo esse investimento cultural, investimento em produção de cinema e tudo. Né? E quando o cinema retorna, ele retorna ali na década de 90 ainda muito acanhado, ainda com pouca verba. Né? E o grande filme desse período de Recife vai ser um filme chamado Baile Perfumado. Né? O Baile Perfumado me chamou a atenção, Mauro, pelo seguinte: a gente vê muito da literatura no Baile Perfumado. A gente vê muito, por exemplo, dos sertões de Euclides da Cunha. Por quê? Porque o Baile Perfumado não mostra propriamente um sertão seco, ele mostra o sertão que virou mar. O Lampião aparece num veleiro, né, navegando num veleiro, é uma coisa muito insólita, né? Mas que está embutido no filme a ideia de que o sertão virou mar, né? Que é toda a temática ali dos sertões, do Euclides da Cunha. E aí você percebe esse diálogo forte com a literatura também, né? Com a literatura da década de 30, Vidas Secas, toda aquela literatura de resistência daquela época. Então, por isso que eu acho um filme bem forte nesse início da retomada do cinema de Recife. E o que é também curioso no filme é que o cineasta, né, que é o Lírio Ferreira, junto com o Paulo Caldas, eles fizeram um filme dialogando com outro filme, que é um filme feito por um cineasta que foi viver com o Lampião no meio ele foi viver com o Lampião, esse cineasta chamado Benjamin Abraão, né? Ele conviveu com o bando do Lampião, né? E o que chamou a atenção do Lampião foram as câmeras, que ele tinha máquinas de fotografar, ele tinha câmeras, e o Abraão então sugeriu para o Lampião: vamos fazer um filme, né? Então esse filme você encontra pedaços no YouTube, em preto e branco, né? É claro, há uma mise-en-scène, o Lampião só filma o que ele quer filmar, né? Só deixa o cineasta dizer: olha, não, mas eu não quero assim, eu quero que você filme eu segurando a arma, né, o meu bando e tudo. É isso que a gente chama de mise-en-scène, né? Não há uma naturalidade, mas enfim, independente disso. Então, o que o Baile Perfumado faz? Ele adiciona essas imagens no filme colorido de 96. Ele faz um diálogo entre filmes. E eu diria para ti que foi a partir daí que eu descobri assim, um fio muito marcante. Que aí tem um fio, aí volta em Bakhtin pela questão da intertextualidade, né, Gui? Exatamente, Mauro. É aí que nós chegamos, né? Aí eu disse: estou pisando na minha área agora, né? Aí pronto, me achei, né? Me achei, mas estou na minha área. Aí a questão é: o que eu vou chamar no cinema isso? Eu vou chamar de intertextualidade? E aí começou o grande dilema. Acho que eu não posso chamar isso de intertextualidade. Aí tu encontrou o teu problema, né? A gente sempre tem que ter um problema no doutorado. Tem que ter um problema, o problema né? foi aí.
e agora, né? Intertextualidade eu não vou poder usar, até porque intertextualidade dá a ideia de textos, né? Textos verbais, não verbais, enfim. Mas o cinema, o que seria isso, né? O fato de um autor citar o outro, fazer uma colagem, né? Fazer uma citação do outro e tudo. E daí eu fiquei pensando, né? E o que eu notei também, Mauro, de interessante, é que esses filmes, desculpa, tanto o Baile Perfumado quanto os outros filmes que eu assisti, a trilha sonora do Mangue Beat está sempre presente. Né? Então, se você pegar o Baile Perfumado, você tem Mestre Ambrósio, você tem Chico Science Nação Zumbi, e aí você pega o Amarelo Manga, que é um filme lá do, né, um filme do Cláudio Assis, você vai ter também, você vai ter o Mangue Beat, você vai ter várias músicas desses autores. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque o que é o Mangue Beat também? O Mangue Beat ele é uma colagem muito grande de linguagens, né? Então o Mangue Beat ele é também um diálogo profundo entre literatura, cinema, né? E outras artes. Então, a partir dessa constatação, eu percebi que o fato do cinema de Recife ser, né, esse diálogo entre filmes, enfim, vem de uma certa influência do Mangue Beat. Né? Então o cinema carrega essa influência de dialogar com outros filmes. E aí eu comecei um mapeamento mais profundo para tentar achar essas pistas, vamos dizer assim, e encontrar um termo que fosse, eu diria assim, próximo da intertextualidade. O único termo que eu achei, Mauri, na história do cinema, é um conceito chamado cinefilia. Né? É um cinefilia, que é um conceito que vem principalmente do Bertolucci, ali, quando ele faz o filme Sonhadores. Os Sonhadores é um filme cheio de colagens. Né? Claro, são 18 anos, né, Mauro? Os Sonhadores é 18 anos, viu, pessoal? Né? Tem uma censura aí, entre aspas, né? Tem que ver a idade do filme. Eu acho que Sonhadores deve ser 18 anos, né? Até porque teu público, né, Mauro? Teu público tem ensino médio e tudo, né? Então, Os Sonhadores, ele é um filme do Bertolucci que ele é carregado de colagens. Ele pegou vários filmes e colocou dentro do filme. Então, e eu encontrei, então, no Bertolucci esse conceito de cinefilia. Né? Então, eu digo, bom, eu vou usar esse conceito para dar a ideia de que é uma intertextualidade. Realmente, é o único termo possível. E daí eu comecei a desmontar os filmes. Né? Só que eu precisava de um diretor, eu não poderia estudar todo o cinema, né? É impossível você estudar dentro de um tema... Desculpa, só fazer eu só vou fazer uma interrupçãozinha aí, mas na verdade é uma interrupçãozinha que me veio à cabeça como cinéfila também, digamos assim, né? Como telespectadora do cinema. Um dos primeiros filmes que eu vi, e que aí eu acho que a gente pode relacionar com a literatura, quando a gente pensa que na literatura a gente não precisa necessariamente ter um texto, ter uma palavra escrita para ter um texto, digamos assim, que a imagem não diz muito, é o Baile, né? O Baile, de Ettore Scola. O Baile é um filme que ele não tem uma fala. No entanto, do início ao fim, ele tem uma narrativa, né? Há uma grande discussão dentro da teoria do cinema, Mauro, é que uns dizem que o cinema é uma linguagem verbal. Claro, é uma linguagem verbal também, não há dúvida, o cinema é uma linguagem verbal. E há os radicais que dizem, na verdade, que cinema é imagem, cinema não é palavra. Né? Eu concordo com as duas partes. Né? Eu concordo com as duas partes. E também há os filmes que não têm, diria assim, uma linguagem explícita, né? Que são os filmes mudos também, mas que usam uma outra forma de linguagem. Né? Uma linguagem diferente. Cinema mudo também é uma linguagem. A gente teria que discutir o que é linguagem. Não, que é uma coisa muito complexa. Não, foi só uma colocação, assim. Eu sei que teu objetivo é outro, mas eu lembrei disso na hora. Sim. Então aí eu precisei de um cineasta, e o Cinema de Recife tem cineastas muito talentosos, né? E me veio o Cláudio Assis como um dos mais transgressores, né? Um dos cineastas assim, mais transgressores e também polêmicos, né? É um cineasta muito polêmico que, né?
nas entrevistas sempre ele solta alguma coisa que é um tufão, assim, né? Alguma frase, alguma coisa. E veio um problema, eu me comunico ou não com Cláudio Assis? Né? Eu fiquei pensando, eu me comunico ou não com o cineasta? Ou eu faço uma leitura sem a opinião do cineasta? Né? Então esse foi um dilema para mim. Né? Ou eu entro em contato e ouço o ponto de vista dele, ou eu tento fazer algo sem o ponto de vista do diretor. Né? Assim, eu consegui um contato muito melhor, um diálogo melhor com o Hilton Lacerda. O Hilton Lacerda é o roteirista dos filmes do Cláudio Assis. Né? Então, o Hilton Lacerda trocou vários e-mails comigo e me deu os roteiros textualmente. Eu achei muito legal isso. Ele disse, olha, eu vou te mandar os roteiros originais textualmente. Ele disse, o problema é que nem tudo que está escrito aqui foi filmado. Sim. Não está escrito aqui, porque o diretor ele é livre para tirar alguma coisa, para acrescentar e tudo. Mas foi legal. Não, e até foi como Carol disse, né? Às vezes o roteirista, Carol falou do lado do roteirista, né? O roteirista acaba escrevendo muito mais do que é o que vai para a cena. Isso. E eu percebi realmente que os roteiros que ele me enviou, né? O filme não tinha alguma parte, ou o cineasta inverteu as cenas, né? Mas eu notei no roteiro do Hilton Lacerda que ele fez algumas marcações de filmes que ele coloca como, diria assim, intertexto, vamos chamar assim, né? Como intertexto. Já o Cláudio Assis eu não consegui desenvolver um diálogo com ele, né, mais fechado e tudo, né? Então, por conta disso, eu resolvi fazer uma leitura própria. Vou fazer uma leitura minha, né, dos filmes. Eu não vou depender do que o cineasta acha do filme, né, Mauro? A gente na universidade, no curso de letras, a gente sabe disso. A gente não quer dizer que a opinião do autor não seja importante, mas que você pode fazer uma leitura sem, né? E quando a gente chega no doutorado, a gente se sente mais poderoso, né, para fazer esse tipo de leitura. No mestrado, a gente ainda é meio cruzinho, né? Já sou mestre, aí eu posso. A gente é mais ousado, né? Porque a gente tem que ousar, né? No doutorado a gente tem que ousar. Então vi, assim, a pegar algumas entrevistas, mas não trazer o ponto de vista dele para isso. Quer dizer, eu não sei dizer, e eu acho que isso também é muito difícil, é muito subjetivo. Eu costumo dizer assim, que para mim o artista, o diretor, ele como artista, ele pensa assim o filme, ele pensou nisso. Ele não fez um filme acidental, eu diria assim. Eu acho que todo artista... Ele até isso fecha com o que Carol falou antes, né? Fecha com a fala de Carol. Tem muita leitura, tem muito preparo para se chegar àquele roteiro, né? Para se chegar àquele filme. Isso. Então, assim, eu em nenhum momento subestimei a competência do Cláudio Assis como um grande cineasta, ganhou muitos prêmios nacionais e internacionais. Eu acredito que tem toda essa engenharia nos filmes dele, né? Mas eu não vou conseguir dialogar com ele para saber o que tem. Então eu tenho que detectar isso. Né? Eu, como pesquisador, já que a gente está na universidade, na academia, a gente precisa detectar. Né? Então, o que eu percebi, Maurício? Nos 3 filmes que eu trabalhei dele, eu trabalhei com 3 filmes. Até minha orientadora falou que era muito filme para uma tese. Ela disse, um filme daria para uma tese, mas tu quer fazer 3 filmes, tu quer problema para a tua vida. Mas, enfim. Né? Concordo com ela. Ela disse, tu já está querendo muito problema para a tua vida com 3 filmes. Mas tu deu conta perfeitamente. Isso aí se estressou como a gente se estressa, mas deu conta. Mas olha, eu te confesso que quando eu fiz a análise do primeiro filme, que foi o Amarelo Manga, né, aconteceu uma coisa interessante, porque eu percebi que era realmente que um filme dava para uma tese, realmente. Né? É que a gente é cabeça dura. É que a gente às vezes é cabeça dura. Aí eu disse Aí eu disse para Dani, um filme dava para fazer a tese. Por que eu fui inventar de pegar 3 filmes? Obrigado, a Dani veio me servir aqui um líquido para a garganta. Né? Então, Mauro, aí o que aconteceu? O Amarelo Manga é de 2002, né? Ele é um filme de 2002, ele é um filme
não é o primeiro do Cláudio Assis, ele fez um curta chamado Texas Hotel, que é eu diria assim, o filme dele, assim, de abertura. É um curta-metragem de 20 minutos que ganhou também muita expressividade no cinema, mas que você nem encontra no YouTube. Aí eu tive que conseguir com uma amiga dele, assim, muito próxima, que ela me liberou e disse que eu não podia também liberar para ninguém, tudo, e eu respeitei, claro. Sim. Né? Então, e aí eu trabalhei com Amarelo Manga, o Baixio das Bestas, que é um filme muito forte, né? É um filme muito criticado, as pessoas dizem que equivocadamente que ele está fazendo uma apologia à pedofilia e tudo, e não é, eu acho que é uma outra leitura. E o Febre do Rato, que é um dos 3 filmes, é o que eu mais me identifico. O Febre do Rato já é um filme de 2011, que tem assim, um caráter muito anarquista, é um filme muito anarquista, muito, muito legal, muito, muito Recife. Na verdade, os filmes do Cláudio Cecil é bem mesmo essa Recife. Mas como fazer filmes do local e ser universal, né? Acho que essa é a grande pegada dele. A grande pegada do cinema do Cláudio Assis é falar do seu espaço, falar da Recife, o Recife do interior, o Recife da capital, mas ao mesmo tempo marcar uma visão universal do sofrimento humano, da miséria, né, da realidade social. Então, isso para mim foi por isso que eu escolhi o Cláudio Assis também, até por conta dessa obra mais fechada, assim, né? Então eu chamo esses 3 filmes de trilogia do corpo. Eu chamei, né, de trilogia do corpo, ou seja, filmes em que o corpo está em grande evidência no sentido de denunciar, no sentido de expressar uma crítica em relação à opressão, à sexualidade, enfim, né? Então por isso que eu chamei de trilogia do corpo. E uma coisa que eu percebi também é que os 3 filmes fazem recortes de outros filmes. Isso para mim foi fascinante na pesquisa, Maureen. Eu te digo que para mim foi mais fascinante isso do que a análise dos filmes. Propriamente, que a gente que é de letras, né? A gente acaba... Sim. Carol está até comentando aqui, ó, que peraí, é um grande desafio ser universal sendo local. E que há coisas que são universais e esse universo é abordado por ele magnificamente. Sim. Né? Então, quer dizer, é muito legal esse comentário, porque o que eu percebi que é universal nele? O que seria universal? É que esteticamente ele faz uma experimentação que no cinema brasileiro começa, podemos dizer assim, no cinema novo. Né? É o cinema novo que começa uma experimentação estética no cinema brasileiro, né? Com Glauber Rocha, claro, né? Ele começa uma experimentação ali. O Terra em Transe, para mim, é um transe. Terra em Transe é um transe, né? Porque ali é um universo muito interessante de pegar um pouco do que seria o cinema americano, né? Aquele cinema noir, aquele cinema do faroeste, do policial, do detetive e tudo. E ali o Glauber Rocha já começa a pensar um Brasil, uma cultura brasileira não propriamente centrada em ícones nacionais apenas, né? Ou seja, é possível ser nacional e mostrar as diversas fusões culturais que a nossa cultura envolve, né? E que depois a gente vai ver isso no tropicalismo, né? Quando o tropicalismo vai... Tanto que eu faço na minha tese uma retomada do tropicalismo. É o tropicalismo que vai fazer essa grande geleia geral, essa grande mistura, mostrando que o Brasil é uma cultura muito misturada, né? De diversos atravessamentos. Aí, se tu for analisar o cinema de Recife, eu acredito que em algum momento tu tenha pegado também a questão de quem foi que colonizou. Qual foi a colonização que Recife teve, né? A influência holandesa. Enfim, tudo isso vai refletir, né, nesse cinema que é universal, mas que também é local, né? Pelo que eu pouco entendo de cinema. Não, tudo a ver, Mauro, exatamente isso. Porque o que deu para notar em toda essa pesquisa ali em relação ao Cláudio Assis, os 3 filmes, é que ele fez um trabalho de reconstrução do cinema brasileiro. E que me fez também, como cinéfilo, né? Eu gosto muito de cinema brasileiro,
Eu confesso, Uhum. eu gosto muito de cinema brasileiro. As pessoas criticam muito o cinema brasileiro, mas às vezes criticam sem assistir os filmes, né? Não assistem os Dani, filmes a esposa né? aí está perguntando como é que o tropicalismo está presente no filme. Ah, o tropicalismo é um atravessamento, porque a gente vê a influência no filme do Cláudio Assis. Ele faz também um cruzamento cultural, né? Não está ali somente Recife, está essa Recife multifacetada que o Mangue Beat mostra, Uhum. né? O Mangue Beat acaba mostrando, quer dizer, tem uma música do Chico Sainz que ele diz que o índio já tem o índio já tem um tênis importado, né? Ele vai mostrando como dentro das culturas o moderno e o tradicional convivem, né? Então, eu acredito que o Uhum. Cláudio Assis ele fez os 3 filmes do Cláudio Assis, é muito ousado dizer, mas eu acredito nisso. Ele faz uma grande história do cinema brasileiro por meio desses 3 filmes, porque Uhum. você tem um atravessamento de filmes brasileiros que começam desde o cinema novo, passando pelo cinema marginal, né, que é um cinema muito esquecido também. Eu acho que, se você quiser conhecer o cinema marginal, tem que assistir. Tem um filme muito importante que é O Bandido da Luz Vermelha. Não sei se todos, né, conhecem, mas é um filme todo colagem. Bandido da Luz Vermelha é um filme colagem total, né? Do Rogério Sganzella, né? Que ele chama de faroeste do terceiro mundo, né? Fazendo Uhum. uma fusão do gênero, né? Do faroeste americano, trazendo para o Brasil e fazendo um cinema investigativo, noir noturno, pegando todas essas ideias. E também o cinema da Boca do Lixo, que é um cinema super esquecido, que tem Uhum. como ícone, que morreu recentemente, que é o José Mujica, né? Que é o Zé do Sim. Caixão, que é o personagem, mas é o Mujica Marins, né? Que é o grande Não, cineasta Gui, que nós tu tá perdemos. falando, desculpa, tu tá falando e eu tô pensando aqui Aham, nesse cinema brasileiro como aquele cinema que por muito tempo foi esquecido e foi visto aham, só como algo que vinha no termo aí, vamos dizer, mais corriqueiro, que trazia bagaceirada, que trazia aham, pornografia, que era um sim, cinema que não ia. E aí aham, lá com a Central do Brasil, que foi concorrer ao Oscar, e talvez tenha sido até antes, mas eu uhum, como telespectadora, eu me lembro da Central do Brasil, certo, o cinema ressurge e vai sim, tomando outras é. proporções. Porque o que Carol está dizendo aconteceu? que perdão, só um pouquinho, Carol está dizendo que Júlio Bressani também é o ícone do cinema marginal. Claro, não vamos esquecer do Júlio Bressani. Tanto que o Júlio Bressani, no meu ponto de vista, Carol, os filmes do Bressani são os filmes que mais aparecem no filme do Cláudio Assis. É do Bressani, Ela falou que né? matou a família e foi ao cinema, um filme obrigatório. Isso, isso, Matou a Família e foi ao cinema. A gente tem uma cena no Amarelo Manga que é quase eu diria assim, a mise-en-scène do filme Matou a Família e foi ao cinema, do Bressani, né? Que é a história de um Uhum. rapaz que ele vive uma vida meio conturbada e em algum momento, né, ele tem um surto e mata, né? Mata a família e tudo. Então, a gente vê isso no Amarelo Manga, né? Depois eu posso até mandar a tese para o Carol dar uma olhada assim, nas cenas, porque aqui eu não posso mostrar, mas é Sim, sim. interessante ver isso, né? Então eu acredito, Carol, que, respondendo para a Carol, que o Júlio Bressani é o que mais aparece na cinematografia do Cláudio Assis. Eu posso até te citar, né, esse filme, né, que tu falaste, que é o Bressani, o Matou a Família e foi ao cinema. Tem um outro filme também chamado Agonia, de 78, né, chamado Uhum. Agonia, e Erva do Rato, que é um filme mais para caixa de 2008, que aparece também, né? Ou Carol tá seja, dizendo que quer muito que tu mande a tese, viu? Depois eu passo legal, aí os legal. contatos de um Que para bom, outro. legal, legal. Ou seja, assistindo os 3 filmes do Cláudio Assis, o Amarelo Manga, o Baixada Beijo e Febre do Rato, eu fui percebendo que ele retoma esse diálogo do cinema marginal, trazendo recortes desses filmes, desses diretores, do Júlio Bressani, do Mojica, né? Até fiz uma lista de filmes aqui que é para ficar assim, mais didático, né? Por exemplo, eu encontrei o Ritual dos Sádicos
do José Mujica Marins, que é um filme de 70. Claro, é um filme pesado, porque o Mujica fazia filmes de terror e horror, trazendo assim cenas de corpos mutilados, muito erotismo, então tem que tomar cuidado com essas imagens. São filmes impactantes, né? Em Delírios de um Anormal, que é um filme de 78, né? E Navalha na Carne. Eu acho que a Carol deve conhecer. Navalha na Carne é um filme baseado na obra do Plínio Marcos, né? Baseado no livro do Plínio Marcos, que virou um filme em 97, do Neville de Almeida. Né? Então, ou seja, isso aí só foi a parte nacional, Mauri. Isso aí só foi a parte nacional que eu detectei nos filmes do Cláudio Assis, porque depois eu fui notar que tinham filmes também internacionais. Né? Então, isso mais ou menos é uma lista dos filmes nacionais que eu encontrei na cinematografia dele. Já do cinema internacional, se tu me permitir aqui, né? Claro. Tem uma cena do Amarelo Manga que é muito pesada. Muita gente, assim, né, fecha os olhos para não ver, que é o momento que eles matam um boi, né? Dentro de um frigorífico, e eles fazem realmente uma cena, diria assim, documental mesmo, né? Não tem mise-en-scène. Eles filmam dentro de um matadouro. E essa cena é muito forte, porque o animal sangra ali, aparece o sofrimento dele, a câmera capta esse sofrimento dele, né, tudo. E quando eu assisti essa cena, eu lembrei de uma cena, eu disse, nossa, mas essa cena já aconteceu no cinema, né? E, na verdade, a gente fica com essa cabeça, a cabeça fica funcionando o tempo todo, né? Fazendo relações. Até me perguntaram uma vez, mas como é que dá para você fazer, como é que dá para detectar esses filmes dentro de outros filmes? Na verdade, você tem que ser um cinéfilo, né? Você tem que assistir a história do cinema, senão você não vai detectar. Você vai ver aquela cena e para você, aquela é a cena original. E, na verdade, ele está retomando cenas de... É um exercício, né, Gui? É um exercício literário, que não deixa de ser literário, né? Isso. Tanto que essa metodologia literária eu usei muito para poder fazer essa leitura pessoal, né? Então eu disse assim, bom, essa cena do boi é uma cena que eu assisti. É um filme chamado A Greve, né? Que é do Eisenstein, um cineasta russo. Né? É um filme de 1925 e mostra todo o sangramento quase simetricamente. Maureen, eu disse, é incrível, é simétrica assim a relação dos dois filmes, né? Então essa é uma cena. Gui, outra cena, não, tu termina que depois eu quero te perguntar uma coisa, mas pode terminar. Tá legal. Um outro filme também que eu percebi presente na cinematografia do Cláudio Assis foi um clássico, que é um clássico do surrealismo, que é um filme chamado Um Cão a Dar Luz, né? Que foi filmado pelo Luiz Buñuel e o Salvador Dalí. Salvador Dalí, né, é considerado um dos ícones do surrealismo, né? Então, esse filme que foi feito em parceria entre Buñuel e Salvador Dalí, ele mostra também cenas assim muito fortes ali do período pós-Primeira Guerra. Tem uma cena muito forte que uma navalha atravessa o olho, né? Uma navalha corta o olho, assim, é uma cena que você vai para trás, assim, né? É muito forte essa cena, né? Que é uma cena bastante impactante. Mas é um filme todo colagem, ele é um filme surrealista, né? Como a gente diz, traz imagens muito fora daquilo que a gente... Né? Mas pode perguntar, Mauri, pode perguntar. Aí depois eu digo. Não, é porque eu lembrei de um outro filme que fez e faz sucesso da contemporaneidade, que eu não assisti, então não conte o final, porque eu ainda não consegui assistir, mas que é marco do cinema de Recife, que é o Bacurau, né? Sim, né? Eu ia deixar lá no finalzinho falar do Bacurau. Então deixa. Desculpa. Vamos deixar, mas é legal. Eu gostaria, porque eu tenho uma visão sobre o filme. Né? E é uma visão, Mauri, que não é separada da história do cinema de Recife. Deixa a visão, mas não dá spoiler, viu? Tá legal. Deixa a visão, mas não dá spoiler, porque eu ainda não assisti. Legal.
Não, eu só vou citar uma partezinha lá. Né? Não tem problema, não. Mas vai, continua aí na tua trajetória. Então, outros filmes que eu percebi nessa trilogia do Cláudio Assis foi um filme também do Buñuel chamado Viridiana. É um clássico também do Buñuel, né? E, claro, Laranja Mecânica, né? Laranja Mecânica, Sim, Laranja Mecânica. Tem uma cena do Baixio das Bestas, que é uma cena em que os personagens estão... uma cena de violência muito forte que aparece dentro de um cinema antigo, né? Que quando você assiste o Amarelo Manga, o Laranja Mecânica, você percebe esse diálogo, né? E o Laranja Mecânica é um clássico, né? Um clássico, assim. Então, e você vai perceber o Laranja Mecânica também, Maurício, tu assistiu Tatuagem. Tem uma parte lá de Tatuagem que os personagens estão numa rede, assim, no quintal, e tem um momento que alguém fala que quando o Amarelo... Olha, estou confundindo com o Amarelo Manga. Quando o Laranja Mecânica passou no Brasil, eles colocaram bolinhas pretas, né, na genitália das personagens, porque não podiam mostrar. Né? Então, a censura, né? Tinha censura. Então, ou seja, quem foi assistir o filme ficava louco, porque as bolinhas iam atrás, assim, né, tentando tapar o sexo das personagens e tudo. E claro, o filme é forte, né? Um filme muito violento, né? Mas que é interessante como um clássico do cinema, que também é praticamente contemporâneo, que eu até coloco na tese também, que está no Baixio das Bestas, que é um filme chamado Império dos Sentidos. Esse filme causou muita polêmica no Brasil, né? Ele é um filme erótico muito forte, muito polêmico, né? Foi censurado e só agora, eu diria assim, as pessoas entendem que aquilo ali, que esse filme não é só, vamos dizer assim, sexo e tudo, existe uma linguagem também, né? Tem um outro filme que eu acho que, não sei se você já ouviu falar, chamado Saló, que é do Pasolini. Filme Saló, eu já ouvi falar, eu não assisti. É um dos filmes mais grotescos do cinema mundial. Eu diria assim que é um dos mais grotescos, né? Então, Saló é uma crítica ao fascismo italiano. É um filme que o Pasolini fez fazendo uma crítica ao fascismo italiano. É um filme que mostra também como os fascistas se aproveitavam dos jovens, matavam. Enfim, é um filme muito, muito pesado. E mais contemporâneo, eu achei também Os Sonhadores, do Bertolucci, muito, muito, muito. Eu achei no Febre do Rato, Os Sonhadores, né? E tem um filme que causou muita polêmica, também chamado Irreversível. Esse filme causou muita polêmica, né? Carol está dizendo que também não conseguiu assistir Saló. Eu também não assisti. Tem que ter estômago para assistir Saló. Tem que ter estômago, porque o Pasolini fez assim, um filme muito real, assim, muito realista, diria assim. Nem todo mundo aguenta, né, assistir. O Irreversível também. Ninguém aguenta assistir Irreversível. Porque tem uma cena de violência que dura 10 minutos quase. Eu estou num momento que, com essa pandemia, que eu estou assistindo assim, pastelão, coisa que não me faça pensar muito. E mesmo quando eu assisto as séries acabam me fazendo pensar, porque a gente já tem esse treino aí para literatura, né? Então a cabeça da gente está funcionando o tempo todo, mas eu estou dispensando pesado no período da pandemia. Deixar para depois. Realmente, eu defendi em 2018, né? E a gente, quando defende, a gente joga de lado. Eu te confesso que eu acho que, assim, falando Mas já está na hora dessa tese virar livro, viu? Já está na hora dessa tese. Não. Bom, o Cláudio Assis disse que eu não podia, né? Eu não posso publicar por causa das imagens ele disse assim: eu te permito que tu faça a tese e coloque as cenas do filme na tese, mas para qualquer outro ganho, então. Né? Qualquer outro ganho você não pode fazer. Eu te peço isso. Aí eu aceitei, claro, na boa. Sim, claro, né? Tranquilo. Na boa. Retiro o que eu disse. Eu acho assim que tem parte da tese que daria para publicar, por exemplo, essa parte do diálogo do cinema de Recife com o Mangue Beat, que não tem cenas propriamente. Então daria, quem sabe, assim,
um livro menorzinho, né? Mas as partes assim de análise fílmica, infelizmente, eu não vou poder fazer isso, né? Eu fiquei... tem que honrar o que eu disse para ele, né? Não posso... Claro, claro. Rola Claro. processo, não pode, não Com pode buscar nada certeza. disso. Esqueça o que eu disse. Agora, sim, retomando o que tu falaste do Bacurau, né? Vamos falar do Bacurau, né? Eu falei assim, mais ou menos o que Gui, eu só gostaria uma de falar. coisinha. Tem 8 minutos, 7 Tá, minutos. Tu tá. quer que a gente encerre e volte ou tu continua e espera cair? Eu continuo, eu te Pronto. prometo fechar. Eu te prometo fechar. Não precisa, tu tem tempo ainda. Eu Tá, só estou tá dizendo bom. aqui porque se tu quiser que a gente encerre e volte para não cortar o teu pensamento, porque quando Aham. chega na hora o Instagram ele derruba, entende? Sim, sim, sim. Bom, eu vou falar então de ideia, né? Depois a gente volta, né? Ah, Pode voltar. Então, tanto, claro, voltamos, com certeza. não vamos falar sobre vamos dar spoiler, mas assim, o que eu notei estudando o cinema de Recife da década de 90 até a atualidade, com Bacurau, que eu diria assim, que é o filme mais contemporâneo né, dessa cena ali do Nordeste, né? Vamos chamar também Nordeste, até porque tem cineastas ali, né? Outros cineastas importantíssimos também, não é só o Cláudio Assis, são outros também, muito importantes. É que o que fez o cinema de Recife se tornar o que é hoje, não estamos falando de perda de verba, claro, isso vai abater muito cinema nacional, mas o que eu percebi é que eles conseguiram criar algo importante na cena de Recife do cinema, por meio do que a gente diz assim, de uma amizade muito grande entre os cineastas e os outros profissionais, né? Ou seja, quem faz o filme não é só o diretor, né? Mas é o roteirista, é a fotografia, ou seja, eu percebi no cinema de Recife uma união muito grande entre os profissionais, no sentido de juntos fazer um cinema diferencial, né? Então, a gente acaba vendo assim, uma certa ideia de comunidade entre eles, né? Um participando do filme do outro, um ajudando o filme do outro, cada um, de alguma maneira, contribuindo para que o filme ficasse bem interessante. Então, a gente não vê muito isso no cinema. A gente vê muito cinema de diretor. É só o diretor que pensa, né? A gente não vê essa ideia do cinema aberto para os outros profissionais. Tanto que a gente nem sabe quem é um roteirista, né? A fotografia, por exemplo, a fotografia do Cláudio Assis é o Walter Carvalho, que é um grande dentro da... Né? É um grande profissional nessa área da fotografia. Enfim, fotografou muitos filmes. Mas lá não, eu notei esse intercâmbio deles, né? De não só fazer um cinema de diretor, mas fazer um cinema agenciando todos os outros profissionais e trazendo a competência de cada um deles. Eu chamaria isso também de uma ideia de comunidade, né? Agora, o Bacurau, ele é um filme que foi muito também polêmico, né? Sim, ele tem cenas que trouxeram bastante polêmica. Quando assisti o Bacurau, eu ainda assisti com o meu olhar da colagem, vamos dizer assim, da intertextualidade, né? E eu percebo que eles também fizeram, o cineasta fez recortes ali, né? Recortes que vão ali do cangaço, né, dessa resistência do cangaço, do banditismo, como diz o Chico Sainz, banditismo por uma questão de classe, de resistência. Ali está o Mangue Beat, ali está a alma do Mangue Beat, né, diria assim, no filme. A gente percebe também uma resistência muito grande à invasão estrangeira, né? O senso de resistência que a gente vai notar muito isso, Maureen, no Febre do Rato. O Febre do Rato é um filme que já mostra a ideia de resistir, de criar um grupo, né? Um grupo ideologicamente que tu não sabe se é anarquista, né? Se é comunista, se é anarquista, mas que está ali para resistir a um processo de opressão, né? Tanto que no Febre do Rato eles vão protestar no meio do 7 de setembro, né? Do 7 de setembro. E o Bacurau, eu percebo no Bacurau ainda essa alma de Recife, que é a ideia da comunidade resistir à invasão, à opressão, né? E ao mesmo tempo se armar
sem esperar que o governo, que os governadores, os governantes criem uma saída ali, né? Então, o Bacurau me mostra muito esse senso de comunidade, de juntar as pessoas e juntas ali criar uma sociedade utópica. Eu vejo muito isso no Bacurau, na minha leitura, uma utopia positiva de resistência estrangeira, contra a invasão estrangeira, né? Essa é a minha leitura, né? Não vou muito mais dar spoiler, assim, não. Né? Não, claro, claro. Mas aí, se alguém quiser perguntar, se tu quiser, a gente pode... Eu estou aqui aberto para o diálogo. Pronto. A gente está aberto para o diálogo. Eu vou fazer o seguinte. Como tem um minutinho só para encerrar, eu vou encerrar e a gente volta para ver se tem questões. Se tu tiver mais alguma coisa para falar, ainda tem aí uns 10 minutos e aí a gente encerra. Tá Bom, Mauro. Eu já volto. Vou pegar uma água também. Já volto. Eu também. Espera aí.